Amém, glória a Deus. Alabado sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, mis amados hermanos, hermanas y todos que acompañan, ¿no?, la radio y TV Nueva Visión. Que Deus bendiga usted, que Deus bendiga usted em São Marco, e aqui em Cajamarca. Amém? É um gosto poder estar aqui. Semana passada, estamos, como Fernando já falou, estamos em este tema, o comentário de Romanos. Amém? É um comentário muito extenso, pero um comentário que llena nossa alma de gozo, llena nossa alma de salvação, para que assim podamos crescer em la gracia e em el conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Amém? Semana passada hemos tratado de la necessidade del Evangelho. Miramos já os escritos, não, que estamos estudando, o livro del pastor de Brasil, pastor presbiteriano que temos uma coletânea dele em nossa casa. E agora estamos aqui usando-la. É o pastor Hernandes Dias Lopes. Amém? Ele é um pastor brasileiro muito conhecido a nível nacional e também em outros países. E hemos tratado semana passada da necessidade de predicar o Evangelho. Amém? Pablo, ele entendia-se a si mesmo como obrigado, como deudor do Evangelho. Ele estava disposto a predicar o Evangelho e ele não se avergonzava do Evangelho. Amém? E hemos tratado de várias cositas muito buenas que nós outros, como igreja, devemos ter em nossa vida também. Amém? E hoje vamos tratar do poder do Evangelho. Del poder del Evangelho. Nós outros sabemos que o Evangelho é poder de Deus, conforme está em Romanos capítulo 1, versículo 16. O Evangelho é poder de Deus para quê? Para salvar todo aquele que crê, a judeu e a grego. Todo aquele que crê, ele pode ser alcançado com o poder do Evangelho. Amém? E é o que vamos tratar em este momento. Amém? Vamos começar dizendo que há quienes se avergüenzam do Evangelho, Há quienes são a vergüenza do Evangelho e há quienes não se avergüenzam do Evangelho. Há uns que se avergüenzam do Evangelho, há outros que são a vergüenza do Evangelho e há outros que não se avergüenzam do Evangelho, como tratamos da vida do apóstolo Pablo semana passada. Amém? E para profundizar em esta questão, devemos definir melhor que é o Evangelho. Que é o Evangelho? Pero antes de analisar, hermano Fernando, o que é o Evangelho, vamos ver que não é o Evangelho. Antes de mirar, que é o Evangelho, vamos primeiro falar de lo que não é o Evangelho. Há muitos falsos evangelhos sendo predicados por allí. Usamos a mesma Bíblia, mas distorcionamos ela. E não podemos de maneira alguma fazer isto. Por isto, vamos falar que não é o Evangelho. Em primeiro lugar, o Evangelho, que anuncia Pablo em las Escrituras, não é o Evangelho de la prosperidade. Não é o Evangelho de la prosperidade. Hoje vemos florescer em el mundo outro Evangelho, como podemos ver, allá em Gálatas, vamos buscar aqui Gálatas, capítulo 1, versículos 6 e 7, dizer assim, Estou maravilhado de que tão pronto os hayáis alejado del que os chamou por la gracia de Cristo para seguir
um evangelho diferente. Não que haja outro, senão que há alguns que os perturbam e querem pervertir o evangelho de Cristo. Amém? Então, já há por allí um falso evangelho, que é este evangelho de la prosperidade, e não o evangelho de la cruz. Então, devemos saber e parar e nos perguntar: que tipo de evangelho estou eu? Em que evangelho estou eu? Sendo que Pablo está dizendo que não há outro evangelho, mas há pessoas que perturbam, que distorcionam e que levam as pessoas por seus deleites próprios. Este evangelho de la prosperidade, amados hermanos, promete comodidade e não sacrifício. Promete êxito e sucesso, e não renúncia. Promete riquezas em la tierra, e não bienaventurança allá em el cielo. Este evangelho de la prosperidade põe al ser humano em el centro, em lugar de Deus. És antropocêntrico e não és ocêntrico para a própria persona, em vez de glorificar al nome de nosso Deus. Este evangelho, em este evangelho de la prosperidade, é Deus quem está al serviço del hombre e não el hombre al serviço de Deus. Deus trabalha para nós outros. E não é desta forma, amém? Não é desta forma. Em este evangelho de la prosperidade, é a voluntade del hombre la que deve hacer-se en el cielo, e não a voluntade de Deus la que deve hacer-se en la tierra. Todo al revés, amém? Este evangelho cambia la cruz por el dinheiro. La bienaventurança eterna por la prosperidade terrenal, la salvação por el próprio, por el sucesso próprio. Por isto, a vezes ele é muito atrativo, porque estamos buscando bienes terrenais, quando não existe o que a Bíblia nos oferece. Este falso evangelho substitui a promessa de las mansiones celestiales por las mansiones de la tierra, aqui em la tierra, O evangelho de la prosperidade é muito popular, pero não é verdadeiro. Atrai a multitudes, pero não reconcilia al hombre com Deus. Preste bem atenção em isto, amém? Ele produz o entusiasmo de la carne, pero não alivia a consciência de la culpa. Por isto, o homem deve, cada dia de sua vida, acercar-se mais a Deus. A Bíblia já nos disse: acercaos a Deus e Ele se acercará a nós outros. Amém? Por isto, é necessário que o homem comece a buscar cada dia de sua vida a hacer a vontade de Deus. Este evangelho llena al pecador de soberbia, em lugar de levá-lo al polvo del arrependimento. Em vez de levar o homem a se humilhar, o homem se queda soberbio, confiando em las riquezas materiais. Este evangelho construi castilhos de arena en la tierra, pero não hace ninguna provisión en el cielo. Por isto, mais uma vez, repito, tengamos muito cuidado e cada dia que passa de nossas vidas, nos agarremos de la palavra de Deus. Esse falso evangelho ha enganado a muitos obreiros codiciosos, ha atraído a muitas pessoas
ávaras y ha alejado de Dios a los incautos en lugar de conducirlos al Salvador. Porque el hombre, en vez de buscar la cruz de Cristo, buscar la salvación en Cristo, el hombre comienza a buscar solamente prosperidad. El hombre comienza a querer ya bienes materiales. Ya este ya es la primeira coisa que não é o evangelho, não é o evangelho de la prosperidade. Em segundo lugar, o evangelho que Pablo anuncia não se centra em milagros e prodígios. Preste bem atenção em isto. Muitos de nossos irmãos vivem correndo atrás de milagros, atrás de señales. E o evangelho que Pablo anuncia não se centra em milagros e prodígios. Amém? Aqui, já o pastor Hernández Díaz Lopes, já ele disse que há muitos falsos obreiros que predicam um evangelho para que solo para aliviar o dolor do corpo e não para sanar las enfermidades del alma, ¿ya? Predicam la curación y no predicam el arrepentimiento, hablan de los milagros y no ya de la fe verdadera. Por isto é que necessitamos cada dia estar mais cerca de Deus. Estes homens predicam sobre os supostos direitos que tem o homem e não sobre a necessidade de que esse mesmo homem se arrepienta e dobre suas rodilhas ante os pés de nosso Senhor e Salvador Jesucristo. Arrepentidos e convertidos. Amém? Mas, tristemente, muitos estão correndo atrás de los milagros. Amém? Já? Agora entendamos. E aqui vamos reafirmar com toda a convicção que Deus, el Deus que creemos, Ele dá milagros, pois Ele é o mesmo de ayer, de hoje e de sempre. Ele nunca ha renunciado seu poder. Deus continua haciendo poder. Não é o que estamos dizendo aqui, que Deus não hace mais milagros. Deus sigue haciendo milagros. Deus tem toda potestade. ¿Ya? Sin embargo, o evangelho, hermanos, já não consiste unicamente em milagros. É isto que queremos dizer. O milagro pode abrir portas ao evangelho, já? Pero não é o evangelho. Pode abrir portas através de um milagro. Alguém pode vir hacia Cristo, já? Pode entregar sua vida a Jesucristo, pero já o milagro não é o evangelho. As pessoas que mais milagros vieram, já, foram as generações mais incrédulas que você encontra em la Bíblia. E as 3 generações que mais prodígios han mirado em la história foram as que viveram em los dias de Moisés, em los dias de Elias e em los dias de los apóstolos. E para que você tenha uma ideia, e a Bíblia pode nos confirmar, estas 3 gerações se renderam a quê? A la incredulidade. A la incredulidade. Por isto, o milagro em si não é suficiente para convertir al pecador. Porque só quem convence o pecador já é o Espírito Santo. Só o Espírito Santo pode fazer este milagro. Aleluia. Por isso é que nós outros devemos predicar o evangelho verdadeiro. Já? Você, quando lê a Bíblia, você mira aquele milagroso prodígio que aconteceu em Hechos capítulo 2. Donde naquele mesmo dia a gente se quedou llena de escepticismo, já, de perjuízo e de burlas. Aquele dia aconteceu burlas, já? Aquele dia em que aquele maravilhoso movimento aconteceu ali em Hechos 2, amém? Que foi quando o Espírito Santo llenou aqueles
aqueles hermanitos que estavam ali orando em el aposento alto, aqueles que estavam ali ao redor e começaram a mirar, muitos de eles se quedaram como? Se quedaram mais incrédulos, hasta que Deus levantou Pedro e ele deu seu sermão, e aquele sermão, aleluia, inspirado por Deus, ao final, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu aprendo que Jesus não veio ao mundo solo com o propósito de aliviar o dolor do corpo, sino que Jesus vino para salvar ao homem do pecado e de la ira venidera. Este é o propósito central de Jesus. Ele disse: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Sua missão principal, qual foi? Foi morir em la cruz e ressuscitar de entre os mortos. ¿Para quê? Para salvar-nos. Amém? Por isto, se você está correndo atrás deste evangelho solo de milagros e de prodígios, ojo, o verdadeiro evangelho é o evangelho de la salvação, que salva al homem de seus pecados. Amém? É só você mirar, observe o texto bíblico allá de la mulher que tinha o flujo de sangue. Ela queria solamente tocar em el manto de Jesus para ser sanada. Ela logrou, mas ela recebeu muito mais do que queria, porque ela foi atrás de um milagre, se passou, pero solo aquele milagre não ia salvar sua alma. Então Jesus tratou de dizer para ela: tu fé te ha salvado para a glória de Deus. Terceira coisa que o evangelho não é, o evangelho que anuncia Pablo não é o evangelho de la falta de compromisso com el Senhor. Ojo de nuevo. O evangelho que Pablo ensina não é o evangelho de la falta de compromisso com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há muitas pessoas que se unem à la igreja, pero não han nascido de nuevo, formam parte de la iglesia en la tierra, pero no de la iglesia en el cielo. É muito triste isso. Su nome figura em la lista de membros de la iglesia, pero no en el libro de la vida, allá en los cielos. São hijos de creyentes, pero não são hijos de Deus. Amém? Han sido bautizados em las águas, pero não han sido bautizados com el Espírito Santo. Amém? São pessoas que se han unido a la igreja, pero não se han convertido a Cristo. Por isso o evangelho que Pablo predica não é o evangelho de la falta de compromisso com el Senhor Jesus Cristo, para a glória de nosso Deus. Amém? Estas pessoas professam o nome de Cristo com seus lábios, pero lo negam com suas obras. Chamam a Jesus Salvador, pero não lhe obedecem como Senhor. Se acorda que Jesus disse, por que me chamais Senhor, Senhor, e não hacéis lo que eu os digo? São pessoas, hermanos, que frequentam a la igreja, pero não têm suas vidas cambiadas, continuam as mesmas pessoas viejas, professam uma coisa, com sua boca, pero praticam outra coisa. Há abismo entre lo que dizem e lo que hacen. E isso vivimos hoje. Estamos hoje vendo isto em nossas igrejas. Amém? Hoje hemos visto muita adesão a los templos e pouca conversão, muita reunião e pouco quebrantamento, muito ruído e pouco llanto por el pecado, porque nós outros, quando venimos a Cristo, temos que reconhecer, amém, nossa pecaminosidade e entender que
aleluia, a Ele, ao Senhor Jesus Cristo, a quem nos acercamos. Ele é santo e necessitamos viver uma vida santa para poder, aleluia, agradar a Ele. Amém? Os crentes entram em el Evangelho, pero el Evangelho não está entrando em eles. Há crentes que não têm sede de Deus, nem se deleitam mais em la palavra de Deus. Há crentes que, tristemente, quando vão à Bíblia, agarram a Bíblia e sacam seu polvo. Porque não estão lendo a Bíblia a diário, não estão alimentando o seu espírito diariamente. Necessitamos, amém? Assim como hacemos 3 vezes por dia refeições, devemos também alimentar nosso espírito para a glória de nosso Deus. Há crentes que não oram, nem se alegram mais em estar em la casa de Deus. O salmista disse: eu me alegrei com os que desciam a la casa de Jeová, iremos. Pero hoje, a vezes, alguns de nós outros estamos indo à igreja, pero com quem vai a um velório, com uma cara muito triste. Há crentes que amam as coisas que estão em el mundo, las coisas del mundo, são amigos de las coisas del mundo e estão agora se conformando com estas coisas. E a Bíblia disse, para que não nos conformemos, que não amemos ao mundo, nem las coisas que estão em el mundo. Por isto, amigo, hermano em Cristo, devemos cada dia entender o que é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é o que vamos falar ahorita, para que venhamos entender. Há crentes que querem viver em el mundo e também viver em la igreja. Em Brasil, irmão Fernando, são crentes Raimundo, um pé em la igreja e um pé em el mundo. Por isto, o Evangelho não é este Evangelho onde falta compromisso. Devemos estar comprometidos com a palavra de Deus. Aqueles que aún têm apetito por los manjares del mundo nunca han probado el sabor, aleluia, del pan. Por Jesus dijo que quem coma esse pão nunca mais terá hambre, aleluia. Aqueles que correm hacia las fuentes del mundo nunca han bebido del água de la vida, amém? Pois Jesucristo foi quem disse que quem bebe desta água nunca mais terá sede. Então, quando eu vengo para Cristo, aleluia, eu me deleito em las coisas de Cristo, minha vida começa a cambiar. Eu não posso estar com um pé adelante, um pé atrás. Eu não posso estar em 2 pensamentos, já não mais. Eu agora estou em uno Cristo. Amém? Então, havendo hablado de 3 coisas que não são o Evangelho, vamos agora ver que é o verdadeiro Evangelho. Que é o verdadeiro Evangelho. Amém? Primeira cosita, que é o verdadeiro Evangelho? O Evangelho tem um poder irresistível. Leemos de novo, recitamos. Romanos 1:16. Porque não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Aleluia. Não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Ao judeu primeiramente e também ao grego. Aleluia. Glória a Deus. Então, que é o Evangelho? Que características tem o Evangelho? Como podemos identificar o verdadeiro Evangelho? Primeiro, o Evangelho tem um poder irresistível. Este Evangelho é o de la potência divina, que obra para quê? Obra para la salvação, aleluia, del homem, afirma o teólogo John Murray. Eis poder omnipotente divino,
que opera, que obra para salvar al homem de seus pecados. ¿Ya? El Evangelho é o poder de Deus. E Deus é omnipotente, Ele pode todas as coisas, já? Estou tratando do Evangelho de Jesus. Nada é capaz de resistir a seu poder, pode todo o que quer. Por isso, o Evangelho é irresistível. Por isso, minha irmã e minha irmã, eu e você devemos sair e predicar este Evangelho. Nada se avergüenza de lo que é poderoso. Nada se avergüenza de lo que é poderoso. E o que aquele texto está dizendo para mim e para você? Que este Evangelho é poder de Deus. Poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvar a todo aquele que crê. E então, se eu e eu creemos em isto, não podemos nos avergonzar deste Evangelho e temos que anunciá-lo. Nada tem por que sentir-se quando possui algo que é omnipotente. Não podemos nos avergonzar, porque estamos tratando de algo da parte de Deus que Deus ha dado para que vayamos e prediquemos. O Evangelho, hermano Fernando, é dinamis. Aleluia. O Evangelho é, aleluia, a dinamita de Deus. A dinamita de Deus. Você sabe a proporção de uma dinamita? Você, por si acaso, já mirou aí em películas o que hacen as dinamitas? É uma explosão forte, potente. O Evangelho eis este poder. Esse poder hace estalhar a roca granítica, rompe barreiras e atravessa muralhas para a glória de Deus. Amém? Desconoce as impossibilidades. Amém? É por isto que homens e mulheres, aunque não muitos, poucos, se atrevem a sair de suas casas, de seus países e vão para lugares remotos, confiando em quê? Em el poder de Deus, predicando que este Evangelho cambia vidas. O Evangelho tem o poder de produzir algo, não é um mero adorno, nenhuma história agradável, não, é muito menos, e muito menos interessante, é mais que um sistema filosófico. O Evangelho, hermanos, é algo grandioso para nossas vidas, O doutor William disse, comparando com o poder de Deus, quão frágil é o poder de Roma, onde Pablo estava, ou de qualquer oeste terrenal. Os exércitos terrenais destruem. O Evangelho salva. É poder de Deus para salvar, É por isso, amados, que temos que sair e predicar este santo Evangelho. Temos que ir tocar em las puertas, saber se as pessoas já são salvadas, já escutaram a palavra de Deus. Amém? Este Evangelho que estamos falando, ele penetra em todas as culturas e derriba o muro de la separação entre os pueblos. Amém? Este Evangelho que estou falando é o Evangelho do poder de Deus. Amém? Não é uma coisa, é uma coisa grande, pero a vezes leemos esse texto, meditamos e nos quedamos de braços cruzados. Ponga a prova, saia com esta dinamita em la mano e vamos mirar o que é que Deus pode fazer através de mim e através de você. Aleluia! O Evangelho transpassou os muros de hormigão do comunismo, penetrou em las prisões e liberou a los encarcelados. Eu tenho visto isto acá em el penal Acariz. Aleluia! Há muitos internos hoje transformados por el poder de Deus. Amém? Por isto, meu amado e minha amada, não percamos mais tempo. Prediquemos esta palavra. Hablemos do amor de Deus. Amém? Por isso não podemos nos quedar parados. Quando estava criando o universo, bastou de Deus uma palavra.
e as coisas começaram a ser hechas, começaram a ser formadas. De la nada começaram a ser criadas. Pero, para salvar-nos, sin embargo, uma palavra não foi suficiente. E o que foi necessário, missioneiro? Foi necessário já o próprio Hijo de Deus, que tuvo que venir à terra, tomar forma de homem, humilhar-se, hacer-se carne e venir ao mundo para morir em nosso lugar. Então, você entende em este primeiro ponto que a redenção é uma obra maior que a criação. O poder que actuou em la cruz é maior que o poder que deu origem ao universo. Para poder salvar-nos, Deus Padre enviou a Deus Hijo para allá em la cruz morir em nosso lugar e ao terceiro dia ressuscitar. Aleluia! E deixou a promessa que todo aquele que vive aqui e crê em Ele, aleluia, não morirá eternamente. Então, eu tenho que entender que é o Evangelho. O Evangelho, em primeiro lugar, tem um poder irresistível. Em segundo lugar, o Evangelho é o único poder capaz de salvar al pecador. O Evangelho é o único poder capaz de salvar al pecador. Miramos primeiro o que não é o Evangelho, e agora estamos mirando o que é o Evangelho. Segundo ponto, o Evangelho é o único poder capaz de salvar al pecador. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. ¿Ya? Es el poder de Dios para la salvación del hombre. Amém? O doutor William Grotowski, quando afirma, ele afirma que o poder de Deus só opera para a salvação através do Evangelho. Ele afirma que o poder de Deus só opera para a salvação através do Evangelho. E o Evangelho é poder de Deus para quê? Para salvar. Isso é para que eu e você entendamos, amigos, irmãos, se não salimos para predicar, vidas vão a morrer, vidas vão padecer e vão ser cobradas um dia de nossas mãos. Por isso temos que ir e predicar. Há poderes que destruem, como a bomba atômica que arrasou as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Alguns anos atrás, em Japão. O Evangelho, sin embargo, hermanos, é o poder de Deus para a salvação. Não há salvação fora do Evangelho. Não há esperança para o pecador sem o Evangelho. Amém? A esperança não está em tu denominação religiosa. A esperança está, aleluia, em el Evangelho. E quando eu predico o Evangelho, vou falar de quem? Vou falar do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Evangelho é o mensagem de amor de la parte de Deus, amém? É a graça salvadora de Deus, amém? Donde Deus allí demonstra su perdão infinito por mim, por você e por toda a humanidade. Se acorda? Juan 3,16. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que ha dado su Hijo unigênito. ¿Para quê? Para que todo aquele que nele crê não se pierda, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou su Hijo ao mundo para condenar ao mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. Aleluia, glória a Deus. O Evangelho é Deus amando ao pecador, é o justo perdonando ao culpável, é a porta do cielo abrindo-se de par em par para quem? Para os perdidos entrar. É a vida oferecida a los muertos, aqueles muertos que estão mortos por causa de quê? Sus delitos e pecados. Por isto necessitamos
ir e predicar este evangelho maravilhoso. Ele evangelho é poder omnipotente de Deus para liberar al hombre de quê? De la ira venidera e de entregá-lo a aquela glória de la que foi despojado a causa del pecado. Você se acorda? Allá em Edém, a Bíblia diz, o mesmo Paulo vai dizer mais adelante, capítulo 5, versículo 12, onde ele disse, já que por um homem entrou o pecado em el mundo, e por el pecado, la muerte. Amém? É por isso que hoje necessitamos predicar este evangelho, porque o homem foi despojado já de aquela maravilhosa glória que ele tinha. O evangelho, hermanos, libera al homem de la condenação e lhe dá, aleluia, la salvação para su alma, lo saca del império de las tinieblas e traz ele para su maravilhosa luz. Amém? Por isto devemos entender o poder do evangelho. O evangelho é poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvar a todo aquele que crê, para a glória de nosso Deus todo-poderoso. Por isto, aleluia, devemos anunciar este evangelho. O evangelho arranca al homem de las cadenas de la condenação e lhe concede la liberação. Glória ao Senhor Jesucristo. Lo saca de las entranhas de la muerte e lhe oferece o que? Vida eterna. La paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Senhor nuestro. Aleluia, glória a Deus. Amém? Ele disse que ser salvo significa ser emancipado del maior mal e receber la posesión del maior bien. Sacar del mal e receber el bien em nosso coração. Através de quem? Del evangelho. Quem é o evangelho? O Senhor Jesucristo. E essa salvação, ela é passada, é presente e é futura para a glória de nosso Deus Todo-Poderoso. Então, amados, devemos anunciar este evangelho, devemos predicar este evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Amém? Não tratamos com mensagem débil, senão com um mensagem poderoso. Um mensagem poderoso. Por isso podemos nos armar, poner a armadura de Deus. Amém? Agarrar a espada do Espírito. Amém? E salir e predicar a palavra de nosso Deus. Amém? Os resultados não dependem do predicador, nem de los oyentes, pois é Deus quem obra tanto el querer como el hacer. Amém? A vezes temos vergüenza, medo, não sei, com medo de las pessoas não aceitarem, pero temos uma tarefa, e nossa tarefa é ir e predicar o evangelho. Amém? Sembrar a palavra de Deus. E os resultados não dependem de nós outros. Amém? É Deus quem abre o coração do pecador. É Deus quem dá o arrependimento para a vida. É Deus quem concede a fé salvadora. É Deus quem regenera e justifica. É Deus quem sela com o Espírito Santo ao homem quando ele escuta a palavra e ele crê em esta palavra. Por isto, não podemos nos avergonhar. Que 10 diga que não quer, se um não quer, glória a Deus, e aleluia, amém? Por isso, não podemos deixar de predicar o evangelho de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fernandito, em meu país, generalmente, já, as igrejas estão em constante campanha de evangelização, amém? Hacemos culto a livres,
pero o maior fuerte é tocar em las puertas e ir a las casas de las personas e, a vezes, ao final de um dia de trabalho, onde ponemos 50 ou hasta mais pessoas em um barrio, em um centro poblado, temos o resultado de, a vezes, 50 almas para o Senhor Jesus Cristo, trabalhando manhã, tarde e noite com esta quantidade de pessoas tocando em las puertas, hablando. Muitos cierram las puertas em nossa cara, ponem pero para morder, echam água para sair, nos chamam de chapingo, pero estamos allí predicando a palavra de Deus e, al final, para a glória do Senhor Jesus Cristo, há resultado de almas convertidas para a glória de nosso Deus. Amém? E todo isto por quê? Porque o Evangelho, aleluia, é o único poder capaz de salvar o pecador. Se não salimos para predicar o Evangelho, os pecadores vão a morir em seus pecados. E o terceiro e último, que é o Evangelho? Em terceiro lugar, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de los que creem. Agora entenda, de los que creem, de los que creem. Se trata de uma limitação imposta por el próprio Evangelho. O Evangelho não salva a todos, não porque não haja em ele poder intrínseco para salvar, sino porque a Deus lhe ha placido que solo os que creem experimentem esse poder salvador. Repitamos o texto. Porque não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar a los que creem. Aleluia. A los que creem. Pero Pablo disse: como creerão se não há quem lhes predique? Temos que ir e predicar para que as pessoas venham a crer e venham a ser salvadas. La fé é a condição de la salvação e é por ela que recebimos esse dom. Dom este que é gratuito. Por graça sois salvo, por meio de la fé, e isto não de vosotros, pois es dom de Deus, não por obras para que nadie venga a gloriar-se. Então temos que ir e predicar a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Ele disse: la fé é o tronco del árbol, cujas raízes representam la graça e cujos frutos simbolizam las buenas obras. És o acoplamento que conecta o trem humano a la locomotora de Deus. E és la mano vacía del hombre pecador estendida hacia Deus santo e dador de la vida eterna. Por isto, necessitamos, hermanos, ir e predicar este Evangelho, levar a palavra de Deus para que as pessoas venham crer, aleluia, venham aprender quem é o Senhor Jesus Cristo. Como crerão se não há quem lhes predique? E como predicarão se nada lhes envia? Então, as igrejas devem enviar seus membros para predicar a palavra de Deus, para anunciar a palavra de Deus, para levar a palavra de Deus. Devemos treinar nossos membros, devemos capacitá-los e depois mandá-los ao campo, ensiná-los que o maior orgulho de um soldado é morrer por seu país. Eu assisti uma película de guerra ayer à noite, tem por títulos Heróis. E allí um soldado, quando ele estava quase cerca da morte, ele disse a seu companheiro: eu me orgulho por morrer por meu país. Nós outros também, amados irmãos, hermanas, temos que ir e predicar o Evangelho. E se chegamos a morrer trabalhando para o Senhor Jesus, eu creio que vamos ser muito mais orgulhosos que um soldado que morreu defendendo a bandeira de seu país. Nós outros vamos morrer defendendo a bandeira do Evangelho, porque entendemos que só por meio do Evangelho as pessoas vão chegar a ser alcançadas.
porque eles necessitam crer. Crer em quê? Em Ele, Evangelho. Há igrejas por aí que dizem que fora de minha denominação não há salvação. E nós outros sabemos que a salvação vem através do Senhor Jesus Cristo. Não és de nenhuma placa, letreiro de igreja, mas és por meio do Senhor Jesus Cristo. E é por isto que temos que entender, aleluia, que a salvação ela está estendida a todos. Repito, João 3,16, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, que ha dado a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não se perda, mas tenha vida eterna. Pablo disse, não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, condição para ser salvo é crer em el Senhor Jesus Cristo. Pero como crerão se não há quem lhes predique? Temos que ir, amados irmãos, e predicar este Evangelho. Porque só há um meio de chegar à salvação. A fé vem por el oír, e el oír por la palavra de Deus. E quem são os instrumentos que Deus quer usar para que os de afuera de nossos templos escutem a palavra de Deus? Se não és eu, se não és você, é eu e você que temos que ir a los hospitales e predicar a palavra de Deus. Temos que ir às casas de reabilitação, dizer que Jesus, aleluia, é o verdadeiro libertador. Devemos ir a los penales, dizer que Jesus, aleluia, és o caminho, és a verdade e és a vida, e que nadie pode chegar ao Padre senão por Ele. Temos que ir a las calles, a las plazuelas e predicar a palavra de nosso Deus Todo-Poderoso. Senão vidas vão padecer, vidas estão morrendo. Quantas não já morreram durante esta hora que estou aqui em la rádio e morreram sem crer em Ele, Evangelho? Muitos já escutaram. Se já escutaram, já não podemos fazer nada. Mas muitos aún todavia não escutam o Evangelho. E às vezes por quê? Porque nos avergonzamos do Evangelho. Porque eu e você às vezes somos a vergüenza do Evangelho com nosso malo testemunho. Mas Pablo disse, eu não me avergüenzo do Evangelho, porque é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Mas como crerão se não há quem lhes predique? Então, igrejas cajamarquinas, nos levantemos, saigamos de nossas quatro paredes e vamos à la frente de batalha. Allí, na película que he assistido, os soldados vão à la frente de batalha, sabendo que podem ser mortos, pero de igual maneira, eles seguem adelante, porque eles sentem prazer em morrer por causa de seu país. E nós outros estamos nos avergonzando do Evangelho. É hora então de nos levantarmos e irmos, aleluia, em busca de las almas perdidas, aquelas almas que Jesus morreu por elas, allá em la cruz, em el Calvário. Este trabalho é meu, este trabalho é tuyo. Jesus dijo, id por todo el mundo e predicar o Evangelho a toda criatura, aleluia, glória a Deus. Então, concluímos destacando que a salvação não é por obras, não é um mérito humano, é graça divina, não se alcança como um prêmio, senão que se recebe como um regalo, aleluia. Não é o que hacemos por Deus, senão o que Ele, Deus, hizo por nós outros. A fé és o abraço estendido de um mendigo para receber o regalo de um rei. És o braço estendido de um mendigo para receber o regalo de um rei. Ele Todo-Poderoso enviou seu Filho para esta terra, para morrer por nós outros,
para que nós outros não viéramos padecer e irmos ao lago de fogo e azufre. Mas Ele preparou para nós outros, aleluia, el cielo de glória. Amém? Por isto, minha amada irmã, meu amado irmão, é hora de nos levantarmos, é hora de deixar de nos avergonzar do Evangelho e assim como Pablo disse, eu não me avergüenzo do Evangelho. ¿Por quê? Porque é poder de Deus. ¿Para quê? Para salvar al pecador. Aleluia, al grego e al judío. Que Deus em Cristo te bendiga. Vou fazer uma oração por nós outros, para que o Espírito Santo nos llene de gozo, nos llene de amor por los perdidos e que vengamos salir em busca de eles. Senhor amado, Senhor eterno, Senhor todo-poderoso, Senhor maravilhoso e Senhor santo, quero agradecer a Ti, Padre, na beleza de Tu santidade e pedir, Senhor amado, levanta aqui em Cajamarca, Senhor amado, um exército, Senhor, um exército de evangelistas, Senhor, homens e mulheres, Senhor, ninhos, adolescentes, Senhor, jovens, Padre amado, ancianos, Senhor e senhoras, Senhor, ó Deus, que estejam dispostos, Senhor, a deixar de se avergonzar e a dizer como Pablo dizia, eu não me avergüenzo do Evangelho e eu vou predicar o Evangelho a toda criatura. Começarei aqui por Cajamarca e vou hasta los confines de la tierra, Senhor. Oh, Senhor eterno, derrama de Tu Espírito Santo, derrama de Tu graça, derrama de Tu amor e de Tu bondade, Senhor amado, sobre nossos corações, Senhor. Quita, Senhor, este espírito de cobardia, Senhor, e que tomemos posse desse espírito de poder, aleluia, para sair e predicar Tu santa palavra em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.